Santifica. Queridos, se você peca, você é servo do pecado. Eu fui ministrada hoje à tarde através dessa palavra, que Jesus falou primeiro comigo. Ele falou primeiro comigo. E eu pude ver o amor de Deus na minha vida. Eu creio. Essas pessoas que pecam, elas satisfazem o desejo da carne. Elas não têm domínio próprio, pastor. Elas não têm. Sabe por quê? Ei, preste atenção. É o pecado que te domina. Essas pessoas que não têm domínio próprio, é o pecado que está dominando ela. É o mundo que está dominando ela. Ei, você nasceu para dominar o pecado, para dominar essas coisas. Você não nasceu para ser dominado. Pelo contrário, Jesus está falando aqui. Tem pessoas aqui nessa noite que não tem forças nem para nada, que vem para a igreja só por vir, para deixar a presença, para depois, pastor, ei, obreiro, por que tu não, sabe, vou evitar comentário. Jesus está falando aqui. Ei, vou repetir mais uma vez. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Romanos 8:16. Mentira, 6:16. Aleluia. Ei, não sabe que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como os escravos, tornam-se escravos daquele que obedece. Escravos do pecado que leva a morte. Escravo do pecado que leva à morte. Ou da obediência que leva à justiça. Queridos, escolha hoje viver pelo Espírito Santo. Escolha hoje ter uma vida espiritual. Nossa, mas eu nem sei como é ter uma vida espiritual. Você tem um pastor abençoado que está aqui para te ensinar. Vocês somente são ovelhas. E ele está aqui para te ensinar. Se você pensar em sair, ele te puxa de volta com todo amor e carinho. Volta aqui. Vem aqui. Esse é um bom pastor. Tem uma palavra que fala, ele tem 100 ovelhas. Sai uma, fica 99. Ele vai, pega ela, cuida dela, ensina ela, põe ela de volta lá. E se ela sair de novo, ele vai fazer a mesma coisa. Porque o bom pastor, ele tem amor pelas suas ovelhas. Ele ama as suas ovelhas. Mas também não seja uma ovelha tão rebelde. Viu? Não seja uma ovelha tão rebelde. Jesus, ele está mudando a tua vida. Eu creio. Louvado é o nome de Jesus. Levante-se um minutinho. Pode se levantar você. Errado de trás. Qual que é o teu nome? Quantos anos você tem? Adoro ministrar jovens. Aleluia, Jesus. Deus de mistério, aleluia. Aleluia! Digno de adoração. Qual é o seu nome mesmo? Patrícia. Ele está mudando a tua história hoje. Não é amanhã.
Aleluia. Conhece essa moça aqui? Jesus está mudando a história dela. Ele diz mais que Ele tem o melhor para a tua vida. Ele diz mais que tem contemplado o seu choro em algumas noites. Ele tem contemplado cada joelho teu dobrado. Ele falou: filha, acalma um pouquinho teu coração. Eu sou o Deus do de repente. Eu posso fazer a hora que eu quiser na tua vida. Você é uma mulher de Deus. Ele vai te ajudar. Você não está sozinha. Querido do teclado, Wellington, né? Vem aqui rapidinho. Deus, ele trabalha do jeito que Ele quer. Aleluias. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele está entrando na tua casa hoje. Está colocando tudo em ordem. Sabe por quê? Ele disse assim: fala para minha filha Patrícia que eu amo ela. E eu vou estar com ela sempre. Ele está cuidando de tudo. Você estuda, faz faculdade, está na escola, ou pensa em fazer faculdade? Estuda. Vai acabar ano que vem? É seu. Deus, Ele vai dar tudo. Mas se você tem que ser determinada e objetiva. Senhor, eu quero faculdade tal, curso tal. Não tem condição? Jesus tem. Aleluias. Minha filha, querido, já era para eu estar fazendo faculdade. Mas Jesus não permitiu, porque eu estava indecisa no curso que eu queria fazer. Eu quero fazer uma faculdade que a mensalidade não é nem R$1.000, pastor. É muito mais que 1.000. E eu falei: Senhor, eu quero. Você tem que ser falar: eu quero. Seja determinada. Jesus, Ele vai te dar. Ele vai te honrar na sua vida profissional. Jesus, Ele abre as portas hoje para a tua vida. Ele abre. Você está entendendo? Essa porta aberta, Ele vai abrir. Aleluia. Uma porta especial que você tem pedido para Deus. Sabe o que meu Deus diz para você? Ele diz assim: eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu amigo, estou contigo, não te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. Levante as suas mãos assim. Vai se cumprir aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Não vai ser mais um sonho frustrado. Não vai ser. Ele tem o melhor para a tua vida. Eu creio. Amém? Pode se sentar. Jesus, Ele está trabalhando aqui de uma forma especial. Porque pessoas aqui precisam de uma coisa assim especial. Tem jovens aqui compromissados. Aleluias. Tem jovens aqui. Quem é os jovens deste ministério? Pode abaixar a mão. Deus, Ele tem algo especial para a vida de vocês. Eu até perguntei para o pastor Sidney, eu falei: é culto de jovens? É alguma coisa assim? Não, encerramento da campanha. Porque eu adoro ministrar jovens.
E eu falei assim, amém. Todos nós somos jovens, né, pastores? Aleluia. Todos nós somos jovens. Mas Jesus, ele está trabalhando na vida de vocês aqui, que são deste ministério. Jesus, ele quer ter um particular com vocês. Porque muitos jovens hoje, eu comentei com meu pai um tempo atrás, que hoje os jovens, ele vem para a igreja, adora, vai para casa, vai, amém, vai para a igreja, volta e não passa daquilo. Hoje, Deus, ele vai fazer arder dentro de vocês o desejo de estar mais próximos de Deus. O desejo de querer mais de Deus. Porque não adianta somente vir na casa de Deus, adorar, levantar a mão, aleluia, tocar um pandeiro, uma bateria, um teclado, ou subir e adorar. Não. Jesus, ele está cobrando muito mais de vocês. Deus está ministrando aqui, ele quer mais. Ele quer mais. Muito mais. Ele quer que vocês orem mais. Jesus quer que vocês se consagrem um pouco mais. Porque jovens aí fora precisam de vocês. Não tenha vergonha de pregar o evangelho a toda criatura. Não se envergonhe daquilo que Deus tem para a tua vida. Não se envergonhe de nada. Ei, Jesus morreu por você. Aleluia. Ele morreu por você. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou para mostrar que ele era Deus. Deus enviou o único filho dele por amor a você. Deus enviou o único filho dele. E às vezes você não tem dado crédito para essas coisas, queridos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que lindo, meu Deus. Glória. Quantos querem ter a vida eterna? Aleluia. Aleluia. Ei, jovem, fugir pra quê? Ele tem o melhor para a tua vida. Ele te ama de uma maneira especial. Onde você tem pisado, Jesus tem que ser sempre com você. Tá entendendo? Você tem vontade de tocar alguma coisa? O quê? Um guitarrista aqui da igreja, pastor. Deus, ele vai te capacitar. Viu, pastor? Porém, é preciso ficar firme. Porém, é preciso ficar firme. Porém, é preciso ficar firme na promessa. Naquilo que Deus tem para a tua vida. Faça assim com as suas mãos. Ele vai te capacitar. Você vai adorar para Deus. Você vai adorar a Deus. Ele entrega hoje nas tuas mãos um presente especial. Ele te ama. Como você disse que você também ama Ele. O que você tem que dar para Deus? Aleluia. Ele é digno de adoração.
ser um grande homem, usado por Deus. Usado. Ele tem algo nele diferente, que através dele muitos jovens virão. E espero, porque eu vou voltar aqui, se Deus permitir, e vou ver ele totalmente diferente do que eu estou vendo. Nem que seja tocando. Acredite que Deus faz. Deus tem algo para a vida de cada pessoa aqui especial. Assim como eu falei que nós temos que viver pelo Espírito, nós temos que ser espirituais. Sim. Bendito é o Queridos, há tempo para tudo. Há tempo de a gente se alegrar, há tempo da gente sair, há tempo da gente ir para festa, há tempo da gente vir da igreja. Mas e o teu particular com Deus? Tem que ter tempo também. Eu falo isso para mim também. Ei, quais tem sido a sua hora para Deus, dedicada para Deus? Tem sido quanto tempo? Às vezes nós ficamos tempo assim, adorando ao Senhor. Já estou encerrando, pastor. Tempos adorando ao Senhor. Aí a gente acaba se desgastando. Não pode. Meu pai fez um comentário comigo na igreja que o amor ele não tem desgaste, porque senão não é amor. Jesus ele nunca vai cansar de você. Jesus ele não desiste de você. Ele tem algo para a tua vida tão especial que talvez os seus pensamentos não vão nem além. Os pensamentos de Deus são bem mais altos do que os seus. Bem mais altos. Quando eu digo bem mais altos, é bem mais alto do que você está pensando. Bem mais alto. Se coloque de pé. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Deus. Aquela irmã ali está guardando a bolsa. Jesus está te entregando uma vitória hoje. Não sei o que. Viu, varão? Tu é varoa valorosa. Deus está te entregando. Faça assim com as tuas mãos e receba, porque é de Jesus. A tua vitória. Deus ele está entrando na tua família hoje. Amém? Deus ele tem algo especial aqui para cada um. Você tem livre acesso para adorar ao Senhor, amém? Amém? Glória. O apóstolo Celso disse no início que o véu foi rasgado de cima a baixo. Será que é preciso o pastor vir te dar um chacoalhão para você adorar o Senhor? Onde está a sua cabeça para você estar tão cabeça baixa, deprimido? O que é? Ei, levante a cabeça, queridos. Levante a cabeça, varão. Nós temos que confundir, pastor, a cabeça. Nós temos que confundir o inimigo das nossas almas. Nós temos que confundir. Nós temos que andar na contramão. Não é verdade? Nós temos que andar na contramão. E vencer. E vencer. Aquilo que Deus ele tem para a tua vida é especial. Meu Deus, Jesus, para de falar para mim que tem algo especial para entregar. Ele tem algo especial. Não é só mais um algo, pastor, é algo especial. É para a igreja. Jovens, vocês entenderam?
jovens deste ministério, vocês me entenderam? Amém. Procure o pastor de vocês. Ele está aqui, ó. Está sofrendo alguma situação? Procure o pastor. Está passando dificuldade? Procure o pastor. Está passando alguma luta sentimental, alguma coisa? Procure o pastor. Ele vai te aconselhar. Viu, jovem? Abaixei da calarabás. Adore o Senhor, viu? Não deixe de adorar. Não deixe de adorar o Senhor. Ele está entrando onde você não consegue entrar. Arabaxeira da calarabáxeira da larabás. Senhor, fala com a tua igreja nessa noite. Meu Deus especial. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Quantos precisam de um milagre? Aquele milagre para ontem. Aquela provisão para ontem. Se você crê, Deus ele vai dar. Se você crê, Deus vai entrar onde você não consegue entrar. Arabaxeira da calarabaxoria galarabás. É hoje o dia que Deus quer te abençoar. Para isso você tem que se entregar a Ele. Se entregue, se entregue. Faça uma entrega total para Jesus. Eu navegarei no oceano. Pode cantar, você sabe. E ali ao Deus do meu amor, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Deus ele está trabalhando.
aqui o milagre? Quantos receberam aqui? Aleluias. Quantos estão aqui? Vão sair, pastor? Vocês vão sair edificados? Glória a Deus. Nossa, vai escutar algumas pessoas. Quem vai sair edificado aqui? Levante as mãos. Glória a Deus. Aleluias. Ei, não se entristeça, Deus não falou contigo através da minha vida. Mas Jesus falou contigo na palavra. Eu sei que Jesus falou com muitas pessoas aqui na palavra. Queridos, escolha hoje viver pelo Espírito, não pela carne. Não queira satisfazer o desejo da carne. Não queira pecar. O que eu disse, aquele que vive pecando é servo do pecado. Ei, seja servo de Deus. Peque, mas se arrependa. Mas também não fique pecando e se arrependendo. Ei, quando você for pecar, eu disse que o Espírito Santo vai incomodar dentro de você, para você se arrepender totalmente. Amém? Amém. Quantos vão sair daqui felizes? Levante as mãos. Deus, é hoje. Arabaxeira da Larabás. É hoje que Deus está mudando algumas histórias aqui. E você vai falar para o pastor, teu pastor depois. Eu creio. Porque Jesus, ele é fiel. A palavra do Senhor não volta vazia. Não volta, pastor. Eu quero poder voltar aqui e adorar junto com vocês novamente. Que depois eu vou poder contar o que Jesus fez na minha vida, viu, pastor? Eu poderia sim contar agora, mas Deus, ele não permite, às vezes, nós contarmos algumas coisas. Deus fala aqui comigo que tem pessoas aqui que tem que se calar um pouquinho, viu? Se calem um pouquinho para Jesus dar vitória. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém. Às vezes nós temos que se calar, porque Jesus dá vitória. Amém? Eu quero agradecer desde já essa oportunidade do pastor Cid de ter dado esse convite, ao pastor Edivaldo por ter dado essa confiança. Obrigado por confiar. E eu estou honrado do meu compromisso. Estou muito feliz, pastor. E que, quando quiser pode chamar novamente, que eu vou vir dessa vez para louvar. Amém? Porque Jesus é lindo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.